Você já ouviu falar de um jogador de futebol que também era médico e veterinário e ainda assim era considerado um dos homens mais temidos dentro de campo? Pois essa história é real e quase se perdeu no tempo. Alto, forte, dono de um chute devastador, de precisão incomum, era descrito como um atleta completo, capaz de correr 100 metros em apenas 11 segundos, com domínio impecável da bola mesmo que em velocidade. Atuou no Botafogo do Rio de Janeiro, no Sport Clube Americano e no Mackenzie College, ambos de São Paulo. Foi campeão carioca, campeão paulista e artilheiro em múltiplas competições. Pioneiro nos jogos internacionais. Árbitro, dirigente e técnico. Um intelectual do futebol. Seu nome permanece como um dos grandes pioneiros e heróis do futebol brasileiro. Injustamente pouco lembrado, mas fundamental na construção da história do esporte no país. Quer saber quem foi este herói do futebol? Vem comigo! Décio Guimarães Vicari nasceu em 29 de janeiro de 1892, filho de Vicente Vicari e Deolinda Guimarães, que formaram uma família sólida na formação intelectual. Foi primogênito e seus irmãos eram Vicente Filho, Breno e Guiomar. Desde cedo revelou inclinação tanto para o estudo quanto para o esporte. De 1907 a 1908 estudou no Ginásio Anglo-Brasileiro. Já participava de atividades culturais e esportivas, destacando-se inclusive uma apresentação teatral, uma encenação da obra de Shakespeare, sob a orientação do professor Castagnoli. Em 1909, estudou no Grupo Brasileiro, período em que o futebol começava a se estruturar no Brasil e passava a fazer parte definitiva de sua vida. Ainda na adolescência, Décio já se destacava fisicamente e tecnicamente, dono de um chute excepcional. Rapidamente ganhou notoriedade nos campos paulistas e cariocas. Sua estatura, força e velocidade traziam um diferencial para a época. Em 1909, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde conciliou os estudos com o futebol, ingressando em 1911 no primeiro ano da Faculdade de Medicina. Durante sua permanência na capital federal, morou na Pensão Almeida, convivendo com outros jogadores paulistas que marcaram época, como Antônio Augusto Fonseca, o Fonsecão, João Antônio Del Negro, Horácio Figueiredo, Antônio Ricardo Pinho e Ângelo Pinheiro Machado Filho. Sua carreira futebolística ganhou projeção nacional quando passou a defender o Botafogo Futebol Clube, do Rio de Janeiro. Em 1910, integrou a equipe campeã do Campeonato Carioca, atuando como centroavante, ao lado de nomes consagrados como Edgar Tulin, Lulu Rocha, Mimi Sodré, Abelardo de Lamare e o goleiro Baena. Naquela campanha histórica, foi vice-artilheiro do campeonato, com 14 gols, ficando atrás apenas de Abelardo de Lamare, que marcou 22. Seu estilo de jogo era singular, não utilizava chuteiras modernas, jogava de botinas adaptadas. Tinha como marca registrada um chute violentíssimo, de bico, característica que lhe rendeu o apelido de Homem do Bico. Na memorável vitória do Botafogo por 6-1 sobre o Fluminense, Décio marcou um dos gols mais comentados da época, desferindo um chute de bico do meio do campo, considerado uma verdadeira bomba para os padrões do futebol daquela época. Ainda em 1910, participou do Troféu Interestadual Rio e São Paulo, conquistado pelo Botafogo em 15 de agosto no velódromo da capital paulistana, com a goleada de 7-2 sobre a Associação Atlética das Palmeiras. Décio foi um dos grandes destaques da partida, marcando 3 gols. No time paulista atuavam jogadores renomados, como Orlando Penteado, Tomás Collett, Rafael Sampaio, Mário Egídio e o sorocabano João Salerno, o que deu ainda mais peso histórico nesta conquista.
Em 1911, retornou a São Paulo e passou a defender o Sport Clube Americano. Disputou o Campeonato Paulista daquele ano, atuando em 6 partidas. Marcou 9 gols e foi artilheiro da competição. Ajudou o clube a conquistar o vice-campeonato paulista. Neste mesmo ano, foi aclamado sócio fundador da seção terrestre de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, ao lado de figuras como Del Negro, Pindaro de Carvalho e Manuel Neri, no momento decisivo da história rubro-negra, que até então era voltada exclusivamente ao remo. Também em 1911, já reconhecido por sua seriedade e conhecimento das regras, atuou como árbitro em partidas da Liga Ginasial e em confrontos internacionais, como o jogo entre Uruguai e São Paulo Athletic Clube, o SPAC. Em 1912, transferiu-se para a Associação Atlética Mackenzie College, clube ligado à instituição que mantinha vínculos acadêmicos. Atuando tanto como zagueiro como centroavante, fez 10 jogos, marcou 6 gols no Campeonato Paulista, ajudando o Mackenzie a alcançar o 3º lugar no campeonato. Naquele ano, deixou de participar de um amistoso entre Americano e Botafogo, por estar regularmente inscrito pelo Mackenzie, fato ampliamente registrado na imprensa esportiva da época. No ano de 1913, marcou o auge de Décio Vicari no futebol paulista, retornando ao Sport Clube Americano, disputando novamente o Campeonato Paulista. Fez 6 jogos e marcou 7 gols e foi o artilheiro da competição e conquistou o título paulista, desta vez como capitão da equipe, sob a presidência de Henrique Van Onder e tendo Renato Monteiro como segundo capitão. Paralelamente, foi convocado para a seleção paulista, pelo qual disputou 3 partidas e marcou 1 gol. Também liderou a seleção da Liga Paulista, que realizou excursões internacionais históricas. Neste mesmo ano, Décio fez parte da delegação brasileira que realizou os primeiros jogos internacionais fora do país, enfrentando seleções e combinados da Argentina e do Uruguai. Em 10 de agosto de 1913, em Avellaneda, participou da primeira vitória internacional do futebol brasileiro, quando o combinado paulista venceu os argentinos por 2-0, atuando ao lado de jogadores como Arthur Friedenreich, Formiga e Casimiro, Menezes e Hugo Moraes, Alencar, Monte e os irmãos Bertone, sendo amplamente elogiado pela imprensa estrangeira e pelos adversários, que o apontaram como um dos melhores jogadores em campo. Arthur Friedenreich, seu amigo e companheiro, referia-se a Décio como um centroavante extraordinário. Em 1914, voltou ao Mackenzie College, disputando o Campeonato Paulista com um grande desempenho individual. Atuou em 8 partidas, marcou 10 gols e foi vice-artilheiro do campeonato, ficando atrás apenas de Arthur Friedenreich, que marcou 12 gols. Apesar de ser titular absoluto do selecionado paulista, recusou-se a atuar em determinadas partidas interestaduais, por motivos pessoais. Decisão que gerou uma repercussão, pois deixou a equipe desfalcada, já que ele era considerado insubstituível. Neste mesmo período, obteve o título de agremiação. Após um período de menor atividade nos grandes centros, em 1916 retornou definitivamente à capital paulista, voltando a defender o Sport Clube Americano. Naquele momento, o clube realizava excursões e jogos em diversas localidades do interior, inclusive em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fortalecendo a difusão do futebol pelo país. Em 1918, Décio assumiu o papel de dirigente, sendo eleito vice-presidente do Sport Clube Americano, demonstrando sua liderança também fora das 4 linhas. Na década de 20, sua atuação ampliou-se ainda mais,
Em 1920, foi um dos fundadores da Associação Paulista de Árbitros de Futebol, ao lado de nomes como Odilon Penteado e Hernani Comodo, passando a atuar com frequência como árbitro em jogos oficiais do Campeonato Paulista, entre 1920 e 22. Em 1922, já como aluno da Escola de Farmácia, foi chamado para fazer os exames finais da primeira série do curso e assumiu um cargo de tesoureiro da Sociedade Recreativa Escola de Farmácia, além de participar do campeonato acadêmico, que reuniu instituições como Mackenzie College, a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito e a Escola de Farmácia de São Paulo. Em 1924, estabeleceu-se em Sorocaba, onde atuou como farmacêutico e, paralelamente, como treinador do Esporte Clube Sorocabano, deixando contribuições importantes para o desenvolvimento do futebol local. E no ano seguinte assumiu como diretor técnico da equipe, auxiliado por José Matiello e Adolfo Santos. Em 1926 foi técnico da Portuguesa de Esportes, equipe que contava com o jogador Raposo, ex-goleiro de Savoia de Votorantim. Há registros de que Décio que indicou Raposo à Portuguesa. Porém, meu pai afirmou que a indicação tenha ocorrido de forma inversa. Mesmo afastado dos gramados como jogador, continuou ligado ao futebol. Em 1928, voltou a integrar a diretoria do Esporte Clube Americano, na comissão esportiva. Em 1929, atuou como árbitro na partida entre Paulistano e Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, reforçando sua reputação como conhecedor profundo das regras do jogo. Em 1936, chegou a ser citado pela imprensa como possível técnico da Portuguesa Santista, após a saída do treinador Floriano. Décio disputou o cargo com Vicente Feola, que viria a ser, décadas mais tarde, campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas a negociação com a Portuguesa não se concretizou para Décio. Na década de 30, passou a dedicar-se prioritariamente à sua profissão de veterinário, mantendo uma clínica em São Paulo, sem jamais desligar completamente do esporte. Já nos anos 40, os jornais noticiavam seu progressivo afastamento dos meios esportivos, mas ainda o reverenciavam como um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Em 1944, em uma entrevista do amigo e médico Pedro Paulo de Giovanni, relembrou a sua transferência para o Botafogo, reafirmando seu caráter absolutamente amador. Em uma época, falar de dinheiro no futebol era considerado ofensivo. Casado com Clara Gonçalves Antunes Vicari, tiveram os filhos Maria Aparecida, Hilda, Luiz Antunes, Antônio Antunes e Hugo Antônio, todos radicados em Ribeirão Preto, cidade onde ele encerrou sua trajetória. Décio Vicari faleceu em 28 de outubro de 1947, na cidade de Ribeirão Preto, encerrando a vida de um homem que esteve presente nos primeiros capítulos da história do futebol brasileiro. Mas a verdadeira grandeza de Vicari não está apenas nas datas, está no seu legado que ele deixou para o futebol brasileiro. Jogador, artilheiro, pioneiro em partidas internacionais, árbitro, dirigente e apaixonado pelo futebol. Ele ajudou a construir as bases do esporte que hoje move milhões de brasileiros. E essa história que você acabou de conhecer nasceu dos achados no acervo deixado pelo meu pai, João dos Santos Júnior, cuja dedicação ajudou a preservar memórias importantes do nosso futebol. Também quero deixar aqui meu agradecimento especial à Rádio Manaus, à Prefeitura Municipal de Lábrea, no Amazonas, e ao Frederico Campiã, e a todos os seguidores do nosso canal. Muito obrigado pela audiência e pelo apoio. E se você gostou da história de Décio Vicari, nos ajude a fazer essa história chegar ainda mais longe. Comente, compartilhe com um amigo, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima jornada pela história do futebol brasileiro.